Temos agora a nossa primeira palestra, o primeiro estudo, e eu quero convidá-lo a abrir. O tema, lembra, edificando uma comunidade de discípulos. Vamos juntos recitar esse verso 19, parte A. Vamos lá juntos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19a. Se você puder memorizar todo esse trecho, que é curto, seria bom, né? Este é o nosso versículo tema, né? Muito bem, meus irmãos. Eu gostaria de... Aquilo que eu vou colocar aqui é, na verdade, uma continuação. Lembra que nós fizemos uma série de estudos que foram revisões dos nossos estudos de 2020. Então, quem foi quarta-feira certamente vai captar melhor aquilo que nós tratamos, que nós vamos tratar aqui. Porque na ocasião do Retiro de 2020, nós tratamos do tema Igreja, Corpo, Família e Santuário. Corpo, Família e Santuário. Então, nós somos corpo de Cristo, nós somos uma família, a família de Deus, e nós somos santuário do Deus vivo. E nós vimos tudo isto baseados em Efésios, sobretudo Efésios capítulo 2, onde ocorre isto. Mas nós também somos uma comunidade de discípulos. Este é outro termo que nos define como igreja na essência. Aliás, um dos papéis da família é esse, e para que nós cresçamos como santuário, nós precisamos ter em mente, de fato, o que somos ou quem somos. E aí eu quero, na verdade, continuar, ainda por Efésios, lendo com vocês um pouco de Efésios, porque, como eu falei, Efésios é a carta eclesiológica. Várias passagens falam da igreja. Em várias passagens, em vários livros distintos, você vê essa parte da doutrina que a gente chama de eclesiologia, que é a teologia ou a doutrina acerca da igreja. Sua natureza, seus propósitos, sua essência, seu alvo. Mas Efésios é uma carta, por excelência, eclesiológica. Por exemplo, Colossenses é uma carta cristológica. Ela trata da igreja, sem dúvida, temos eclesiologia nela, mas o foco central dela é a cristologia, é a pessoa e a obra de Cristo. Efésios é uma carta que vai tratar, obviamente, de Cristo. Cristo é central porque ele é a cabeça da igreja. Mas a perspectiva é da igreja. E nós vimos várias verdades sobre a igreja baseadas em Efésios. Mas eu quero que você abra agora no capítulo 4. E nós leremos do versículo 16 até ao versículo... Desculpe, do versículo 7 até ao versículo 16. Efésios 4, de 7 a 16. Nós vimos, baseados em Efésios, nessa revisão que nós fizemos na quarta-feira, sobre a fundação da igreja, né? Com aquele estudo intitulado A Cidade que Tem Fundamentos. Nós vimos sobre a construção da igreja, que foi Efésios capítulo 2, como Deus nos regenerou em Cristo Jesus e nos inseriu na comunidade da aliança. E agora, no capítulo 4, Paulo fala da obra de edificação da igreja. Essa igreja que nasceu, que foi criada, ela precisa crescer, ela precisa ser edificada, vamos colocar assim, como corpo de Cristo. E edificada aí, eu não estou falando simplesmente
da igreja local, porque Paulo não está falando só da igreja local, ele está falando da igreja como um todo. Então nós vamos ler capítulo 4, verso 7, como se dá a obra de edificação da igreja. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Muito bem. Mark Dever escreveu um livro, aliás, ele tem escrito muitos livros sobre o ser igreja e são livros muito edificantes, muito instrutivos. Ele fundou o Ministério Nove Marcas e ele tem vários livros sobre eclesiologia, particularmente sobre igreja, ser igreja na prática. E ele escreveu um livro intitulado Comunidade Cativante, onde ele faz uma distinção entre pelo menos dois tipos de comunidades, né? O primeiro tipo é a comunidade que ele chama de comunidade formada pelo Evangelho Mais. O que é a comunidade do Evangelho Mais? Então, assim, nós precisamos do Evangelho, mas nós precisamos também, e aí se acrescenta muitas vezes nas igrejas há algo ao Evangelho sem o qual a igreja não seria a igreja. Então, primeiramente, Mark Dever identifica aquelas igrejas que elas buscam ser igrejas unidas por laços naturais e de afinidades de interesses, né? É muito comum hoje, e há mesmo alguns teóricos e alguns estudiosos do movimento de crescimento de igreja que falam que é interessante a igreja ter um grupo específico que seja unido por laços naturais e ela tente conquistar certos grupos por afinidade de interesses. Então, por exemplo, esse é um ponto, né? Essa igreja normalmente é centrada no conforto dos seus participantes, certo? Não basta ser igreja, você precisa ser uma igreja que trate de alguns interesses. Então, tem, por exemplo, pessoas solteiras, né? Tem pessoas que gostam de tatuagem, tem roqueiros. Então, vamos fazer uma igreja, tem até eu vi um anúncio numa igreja assim, uma igreja para quem não gosta de igreja, né? Uma igreja para o pessoal que não gosta de igreja. Ou seja, uma igreja diferente, né? Que não pareça uma igreja, porque vai atrair pessoas que vão sentir afinidade. A igreja, a comunidade formada pelo Evangelho Mais, ela normalmente é voltada para suprir necessidades temporais. Geralmente, olha, a gente precisa pregar o evangelho, mas a gente precisa praticar ação social, né? A gente precisa pregar o evangelho, mas a gente precisa também tratar dos conflitos interiores. Então, a gente precisa chamar as pessoas, olha, você precisa de cura interior, então nós vamos fazer um encontro, né? E aí, nesse encontro, nós vamos ter uma série de ministrações e você vai sair daqui curado, né, em nome de Jesus, no seu interior, nas suas doenças para a alma. Alguns exemplos, só para os irmãos entenderem. Por exemplo, há igrejas que se voltam
para pessoas que têm a mesma experiência de vida. Por exemplo, olha, nós precisamos... não tem igreja, a maioria das igrejas é para os casados. Tem uma igreja que atrai os solteiros. Então vamos começar o ministério com os solteiros, ou um ministério para os recém-casados, ou para os jovens. Olha, essa aí é uma igreja de jovens. Essa é uma igreja... Olha, a gente precisa de uma igreja para a terceira idade. Certo? Outro fator, por exemplo, de igreja unida por evangelho mais... dentro desse unido por laços naturais, centrada no conforto, voltada para suprir necessidade, por exemplo, igrejas identitárias, né? Tem igreja de surfista, tem até igreja com púlpito, né? Que é uma prancha de... Olha, eu gosto dessa igreja porque eu me identifico com essa igreja. Olha, a igreja dos motoqueiros, né? O pastor só prega com jaqueta. Essa é uma igreja legal, né? Ou uma igreja de artistas. Então, tem muitas igrejas que, para que produzam crescimento, são voltadas para esses grupos de interesses, movidos por sua própria identidade, né? Ou, às vezes, pode ser também uma igreja movida por causas. Por exemplo, a igreja para refugiados, pessoas famintas, para órfãos, vítimas de tráficos de pessoas. Então, nós precisamos pregar o evangelho, mas nós precisamos também tratar dessas necessidades dessas pessoas. Ou mesmo outras necessidades, como casamentos em crises, mães solteiras, problemas financeiros, ou posição social também, influentes. Tem um autor evangélico chamado Rick Warren. Rick Warren escreveu um livro que foi um best-seller chamado Uma Igreja com Propósitos. Ele defende um pouco isso. Inclusive, a igreja dele tem um perfil que tem até o desenho de qual é o membro típico da igreja de Saddleback. Eu estou citando aqui porque é importante fazer essa avaliação crítica aí de Rick Warren. Ele escreveu esse livro, A Igreja com Propósito, e ele chama o crente típico da igreja, chamava de Saddleback, Saddleback Son, né? Então, Saddleback Son tem um tipo de roupa, tem um tipo... Então, eles voltam todo o seu trabalho para esse tipo de pessoa que está ligado àquela comunidade onde ele está, né? Então, esses são pontos que demonstram para Mark Dever a igreja que é movida ou motivada pelo evangelho mais alguma coisa. Bom, queridos, na verdade, nós não precisamos negar a necessidade de atender, de discipular, de pregar o evangelho a todos esses grupos. E, obviamente, oferecer ajuda àqueles que vêm. Mas a igreja não pode ser centrada neles. Na verdade, a igreja é uma comunidade diversa. E o ideal é que ela tenha idosos, jovens, surfistas, pessoas não famintas, porque ela vai suprir, mas pessoas com problemas, casamentos em crise. A igreja não pode se voltar pela afinidade. Ela prega o evangelho a todos. Ela tem que pregar o evangelho ao gari, ela tem que pregar o evangelho ao mendigo, ela tem que pregar o evangelho ao rico, ela tem que pregar o evangelho ao político, ela tem que pregar o evangelho ao político de direita, ao político de esquerda. Porque a igreja criada pelo Deus triuno, que é esta comunidade de que Mark Dever fala, ele não usa esse termo, mas eu estou usando por causa dos estudos que nós fizemos em Efésios, ela tem outras características. A igreja que é fundada, formada, criada e orientada pelo puro evangelho, antes de tudo, ela é uma comunidade sobrenatural. Ela não é movida por um interesse que é meramente humano. Ela é uma comunidade originada por Deus. Então, ela não é unida pelos laços convencionais. Veja, ela é unida por laços, mas essa comunidade sobrenatural, ela é gerada por meio do evangelho. Nós vimos isto em Efésios capítulo 1, verso 13, depois de falar do grande e eterno plano de Deus, como Deus nos escolheu e nos predestinou em Cristo desde a eternidade para sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para a adoção de filhos. Ele mostra como Cristo realizou esse propósito de Deus, e nele temos a remissão, a redenção e a remissão pelo seu sangue. Ele mostra como o Espírito Santo nos desvendou o mistério dessa
dessa vontade de Deus. E no capítulo 1, verso 3 de Efésios, ele diz, em quem também vós, depois que eu visto o evangelho da verdade, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, a genuína igreja, ela é gerada não por uma mensagem que atinja grupos de interesse, mas uma mensagem que foi dada por Deus e que precisa ser pregada do modo como ela foi dada. Embora, obviamente, aplicada à necessidade, ao contexto de cada um, aos casais em crise, às pessoas com problemas de conflitos interiores, aos surfistas, aos roqueiros, aos mendigos, aos garis, aos médicos, mas é o mesmo evangelho que é aplicado a cada um. Eu não devo colocar a necessidade ou o interesse da pessoa como o centro ou como aquilo que me guia na pregação, mas o que deve me guiar na pregação é o evangelho das Escrituras. E essa comunidade criada pelo Deus triuno, ela foi criada para ser um corpo, para ser uma família e para ser um santuário. Eu preciso ter isto em mente. E com isto, então, eu quero relembrar algumas verdades que nós abordamos, tanto no Retiro de 2020, como nos estudos. Eu quero relembrar isto apenas. Foi fruto de uma exposição de Efésios capítulo 2, mas eu quero lembrar algumas verdades acerca da igreja, que é a comunidade sobrenatural, certo? Então, como corpo, nós vimos que a igreja é complemento, é o complemento à personalidade corporificada de Cristo. Em Efésios 1, 23, ela é chamada de plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ali é a igreja o sujeito. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E no capítulo 2, aí está só V, né? É um versículo, na verdade é capítulo 2, versículo 17. Ambos em um só corpo com Deus. Deixa-me só ver aqui. No capítulo 2, ele diz assim, no verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, judeus e gentios, em si mesmo, criasse um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, verso 16 aí, tá? Onde tem V é verso 16. E reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Meus irmãos, se tem dois grupos que não têm afinidade nenhuma, não tinham na época, eram judeus e gentios. E este é o ponto. A igreja pode ter todos aqueles grupos que eu falei? Pode. Ela deve alcançar todos esses grupos? Sim. Ela deve responder às suas necessidades com base no evangelho, aplicando o evangelho? Sim. Mas o ponto é que a verdadeira igreja sobrenatural, ela é feita de pessoas que não se uniriam de outra forma senão pela ação sobrenatural do Espírito Santo, porque às vezes elas não têm nada a ver uma com a outra. Então, quanto mais diversa for a igreja, mais ela apresenta a beleza do Evangelho. A igreja precisa apresentar diversidade, não diversidade ética e moral, tá? Não. Diversidade aqui é a diversidade dentro do princípio bíblico, do conceito bíblico. Então, neste sentido, quando você pensa, não, vamos montar uma igreja para quem não gosta de igreja, você está querendo fazer a conversão, produzir a conversão. Vamos montar uma igreja centrada no Evangelho. E o Espírito de Deus, mediante a palavra de Deus pregada, mediante o discipulado, vai trazer pessoas que de outra sorte não se uniriam. Esta é a diferença. É este o ponto de Mark Dever. Não é que não pode ter esses grupos na igreja. É que quando a igreja pensa... tem até uma igreja aí, Igreja Verde, né? Então, é uma igreja voltada para a questão de mensagem ambiental. Ou seja, quando você coloca um ponto que é secundário e temporal como centro, você está acrescentando algo ao Evangelho.
Mas a igreja como corpo é o complemento, é a personalidade corporificada de Cristo. Nós vimos isto. Nós vimos ainda que como corpo e família, a igreja é uma unidade corporativa com amplitude e profundidade sem paralelo no mundo. Amplitude e profundidade. Vamos pensar um pouquinho mais nisso rapidamente. Quanto à amplitude, capítulo 2 de Efésios, verso 18, Cristo uniu grupos que não se uniriam por inclinação e interesses naturais. Aqui está a diferença da igreja Evangelho Mais. Judeus e gentios são unidos num só corpo. O judeu quando saiu, um judeu ortodoxo, né? Quando ele saía das terras gentílicas, antes de entrar na Palestina, ele sacudia o pó dos pés, para não levar nem o pó impuro que ele achava que o gentil, até o pó da terra era impuro. Ele não entrava na casa de um gentil, ele não comia com um gentil, porque o gentil comia coisas que o judeu não podia comer. Ele não sabia se o gentil tinha lavado, provavelmente não tinha lavado as mãos, e não era por higiene, é por uma questão ritual. Então, meus irmãos, se nós entendêssemos o choque cultural que foi para a igreja, a entrada dos gentios, aí nós entenderíamos quão sobrenatural é a igreja. Então, quanto à amplitude, a verdadeira igreja sobrenatural, ela une grupos que não se uniriam por inclinação e interesses naturais. Por isso, a igreja, movida por afinidades, ela não necessariamente reflete o evangelho. Certo? E quanto à profundidade, ela também une pessoas que naturalmente são estranhas num só corpo e numa só família. No capítulo 2, verso 19, Paulo havia dito: assim já não sois estrangeiros e peregrinos em relação à comunidade de Israel, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. As três palavras estão aí. Ambos em um só corpo, família, e mais à frente ele fala santuário. Certo? Então, muitos relacionamentos, diz então Mark Dever, concluindo, jamais existiriam se não fossem a verdade e o poder do evangelho. Embora relacionamentos baseados em afinidade também floresçam na igreja, preste atenção, crente. Não é que não pode haver afinidade. Pode e há. Nós todos, sem exceção, temos o nosso grupo de afinidade dentro da igreja. Mas embora haja relacionamentos baseados em afinidade, eles floresçam, eles não são o foco. Este é o problema da igreja Evangelho Mais, que Mark Dever fala. Você coloca o foco num grupo em especial, numa necessidade especial, então o meu evangelho vai todo direcionado para isso. Este é o ponto. Então, nós precisamos relembrar dessa questão. Essa unidade de pessoas diversas, que não se uniriam por laços naturais, ela reflete a natureza de Deus como trindade. Lá em João, capítulo 17, 20 a 23, o Senhor orando diz: Senhor, eu neles e tu em mim. Eu rogo por eles a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, eu neles e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Deus, como se diz, é comunidade, né? Ele é um Deus, mas que subsiste em três pessoas. E essas três pessoas se relacionam. Essa unidade da Trindade deve ser refletida na igreja. E como ela pode ser refletida aqui? Pessoas tão distintas podem se unir. Somente o Espírito Santo, queridos, pode fazer isso. E somente o genuíno e puro evangelho não precisa de mais. Ele vai fazer isso. O genuíno evangelho vai atrair pessoas de todos os lugares, mas ele não vai se adaptar a elas num sentido. Elas é que vão se converter. Entende? Esse é o ponto. Nós precisamos ter isto em mente. Pois bem, e por fim, como santuário, nós vimos que a igreja cumpre sua vocação de glorificar a Deus e de gozá-lo para sempre. Neste sentido também, a igreja é a noiva que reflete a beleza do noivo no mundo. Tudo isto é uma revisão. Eu estou resumindo aqui tudo aquilo que a gente viu no retiro e que a gente também viu nas quartas-feiras em 3 estudos, certo? Muito bem, vamos prosseguir. Neste ponto, então, com isto em mente que Paulo, depois de falar de toda a graça de Deus atuando na igreja nos capítulos 1 e 2, do fundamento, do plano de Deus no capítulo 1, da ação de Deus na regeneração e na reconciliação com o seu povo,
Depois de, no capítulo 3, ele falar do seu papel como ministro, como apóstolo aos gentios. Agora, no capítulo 4, ele vai mostrar como cada um daqueles a quem ele, como apóstolo, alcançou pregando o evangelho, vai também contribuir para a edificação dessa igreja centrada no evangelho, dessa comunidade sobrenatural. Pois ainda que seja uma igreja fundada, criada por Deus de maneira sobrenatural, ele usa os próprios membros da igreja. E é a partir daí, então, que Paulo vai falar. Veja o verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, o primeiro princípio que eu queria trazer agora novo para nós, nesta manhã, é: cada um de nós recebeu graça, segundo a medida do dom concedido por Cristo, para a edificação da sua igreja. O tema é edificando uma comunidade de discípulos. O que esse texto no verso 7 diz é que cada um de nós recebeu graça. Você que é crente, você que não é, precisa se converter a Cristo Jesus. Mas você que já é crente, já entregou sua vida a Cristo, você, menino, o menor aqui, recebeu graça, segundo a medida do dom concedido por Cristo, para contribuir com a edificação da sua igreja, da igreja de Cristo. É o que Paulo diz. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. De um lado, ele está falando, quando ele diz segundo a proporção do dom de Cristo, a pergunta é: qual é a proporção do dom de Cristo? A palavra aqui que Paulo usa é a palavra grega, e eu vou citar porque você vai associar uma palavra em português: metron. De onde vem a nossa palavra? Metro, medida. Segundo a medida do dom de... Qual é a medida do dom de Cristo? É infinita. Por outro lado, quando ele fala cada um, ele está dizendo que Cristo distribui uma porção da sua graça, da sua capacidade. Aliás, essa palavra dom aí não é a mesma palavra dom lá dos dons do Espírito de Romanos 12, nem de 1 Coríntios 12, tá? Não é a mesma. Essa palavra dom, ela normalmente é usada para o Espírito Santo, é interessante, ele é chamado de dom lá em Atos. A palavra para dom em Romanos 12, 1 Coríntios 12, é a palavra charisma, de onde vem a nossa palavra carisma. A palavra aqui é doron, que é uma palavra usada para o Espírito Santo como dom, para o dom gratuito da vida eterna lá em Romanos 6, 23. É a mesma palavra. Então ele está falando de graça salvadora, ele nem está falando especificamente de um dom que eu tenho como ou de exortação, ou de serviço, ou o de ensino. Ele está falando do dom da graça de Deus, da capacitação geral de Deus para a edificação da sua igreja. E, meus irmãos, Paulo diz, dos versos 8 a 11, que a provisão, essa provisão da graça, ela é uma espécie de despojo da vitória do Cristo exaltado. Ele vai falar isso dos versos 8 a 11. Você sabe o que é despojo? Deixa eu explicar para quem não sabe. O despojo era aquele tesouro ou as riquezas do inimigo conquistado por um exército. Então, toda vez que um exército vencia o seu inimigo, ele tomava os despojos da guerra e muitas vezes dividia entre os soldados da guerra. Normalmente, o general, o que comandava a vitória, ele era o principal dono, né? Porque ele comandava a vitória, geralmente era um rei conquistador, e ele pegava parte daqueles despojos, das riquezas, dos tesouros. Você lembra que quando Nabucodonosor invadiu, por exemplo, Jerusalém, ele saqueou o templo, aquilo era um despojo de guerra. Então ele pegava as riquezas do templo, do palácio, dos reis, e ele levava para o seu país. Ele distribuía uma parte entre os soldados, eles ficavam com parte do despojo. É só você ler os livros de guerra, por exemplo, as histórias de guerra, por exemplo, de Davi. Às vezes ele repartiu o despojo. Você lembra quando Abraão vai para libertar Ló, o rei de Sodoma quer negociar com ele: olha, dá minhas pessoas e os bens ficarão contigo, o despojo fica contigo. Mas
porque pessoas também podiam ser despojos de guerra, tá? Eles eram levados como escravos para servir. Foi o que aconteceu com Daniel, por exemplo. Foi o que aconteceu com Neemias, os amigos de Daniel, etc. Né? Então, era um despojo de guerra. Você precisa entender o contexto para você entender esses versículos aqui que eu vou já explicar. Vou já aplicar os versículos. Então, o que acontece? Você tinha todos os despojos que eram tomados do inimigo. O próprio inimigo era amarrado. Normalmente, os principais inimigos, eles eram manietados, né? As mãos amarradas, numa corrente, em fila, um atrás do outro, normalmente nus. Você primeiro despoja o inimigo da sua armadura. Eles entravam, às vezes, aqueles que eram conquistados, entravam na cidade do conquistador nus e jogavam tudo que não presta naquelas pessoas, e vaiavam essas pessoas e ovacionavam o comandante que estava trazendo os manietados. Então, essa é a figura. Cristo é aquele que despojou os principados e potestades na cruz. Ele levou cativo o cativeiro. Ao ressuscitar, ele venceu a morte. E esse despojo da sua vitória, essa riqueza da sua vitória, essa é a figura, que é uma figura militar. Observe. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Na verdade, o autor aqui, ele está citando aqui a vitória. Está citando o Salmo 68. Ele está citando o Salmo 68. Se você olhar no versículo 19, está lá escrito na nossa tradução: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Aqui na nossa tradução está: recebestes homens por dádivas. Aqui está dizendo: concedeu dádivas aos homens. Como resolver essa aparente contradição entre o salmo citado e a citação? É que as duas coisas aconteciam. Quando um conquistador tomava cativo o seu inimigo, ele recebia entre os despojos pessoas daquele país para servir o seu país como escravos. E ao mesmo tempo que ele recebia, aqueles que ele recebia, ele doava para o seu país. Então, Paulo, como ele quer aplicar ao dom concedido, ele usa o segundo movimento. Então, o Salmo fala do primeiro movimento: você recebeu homens como dádivas. O que nós temos, então, a imagem que é do guerreiro conquistador, que aprisiona os seus inimigos, toma os despojos de guerra, parte dos quais ele oferece aos seus súditos. E no Salmo citado por Paulo, meus irmãos, que é o Salmo 68, o contexto histórico é o daquele quando o rei Davi, ele traz a arca para Jerusalém. Você lembra que a arca está narrada em 2 Samuel 6, de 1 a 7, aliás, do capítulo 6, verso 1, até o capítulo 7, verso 1. 2 Samuel 6, verso 1 a 7, verso 1. Também está narrado em 1 Crônicas 15, de 1 a 29. Nós não vamos abrir lá e nem ler, por causa da questão de tempo, mas eu estou citando aqui. 2 Samuel 6, 1 até o 7, 1. 1 Crônicas 15, de 1 a 29. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Você lembra quando no Santo dos Santos a nuvem, a Shekinah, aquela nuvem da glória de Deus pousava, era sobre o Santo dos Santos, era exatamente sobre onde estava a arca. Na arca estava a lei, as escrituras, certo? Então, toda vez que o povo de Israel saía para a guerra, os sacerdotes iam à frente com a arca. Era como se assim, o Senhor é o nosso general, ele está representado na arca, na sua palavra, certo? Então, quando Davi quer trazer a arca para Jerusalém, que ele não vai construir o templo, mas ele junta os despojos de guerra para construir o templo, ele quer trazer a arca para Jerusalém. Então é neste sentido que ele fala, Deus está indo para a cidade santa, para o Monte Sião, para assumir o seu trono de Israel, e ele está levando cativo o cativeiro, e ele vai conceder dons aos homens. Então essa é a ideia. Ele pega essas ofertas e desses despojos ele constrói o templo. Salomão é que constrói, mas toda a oferta é levantada por Davi. É só você abrir em 1 Crônicas, a partir daí do capítulo 29, ou talvez um pouco antes, mas especialmente capítulo 29, ele vai falar. Então o que você vai ter aí
Paulo está citando, né? Paulo está citando a ressurreição, a entronização e a consolidação do despojamento das forças do mal e, por fim, a entrega dos despojos à igreja. Ele aplica essa imagem do rei guerreiro. Quando subiste às alturas, veja, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Lembra que no capítulo 1 ele tinha dito que Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se nos lugares celestiais. Paulo está unindo, ele já tinha falado sobre isso, ele está de novo falando com outras palavras. E ele está dizendo que Jesus, quando subiu, ele levou cativo o cativeiro e ele concedeu dom aos homens. A quem ele concedeu os despojos de guerra? A igreja. Este é o ponto. Ao povo. E você lembra que o povo de Deus, no Velho Testamento, consistia principalmente de judeus. Os gentios só entram... houve gentios que foram salvos, mas eles eram minoria. As nações só entram nesse plano, na verdade, ele já estava no plano, mas ela só entra, né, na comunidade, só podem entrar a partir da obra redentora de Jesus. Ele precisa cumprir tudo, e quando ele cumpre tudo, o que ele faz? Ele pega os gentios, essa é a ideia que Paulo está dizendo, ele está falando para os gentios, para os não-judeus. Ele pega os gentios e concede-os como dons, como despojo de guerra, como um tesouro para a sua igreja. Então, cada convertido, queridos, é um presente de Cristo à sua igreja. Presta atenção nisso. Cada convertido, você, inclusive, é um presente de Cristo à sua igreja. Você, ao mesmo tempo, é beneficiado, mas você também vai abençoar. E como que Paulo aplica isto? Veja, ressurreição, a entronização, este subiste às alturas traz a ideia da ressurreição, da entronização, e diz, tomaste cativo o cativeiro. Ele despojou as forças do mal, ele levou cativo o cativeiro. Aqueles que se convertem a Cristo não são mais escravos do pecado, e ele entrega esses despojos à igreja. E aí ele vai falar do verso 10, no verso 10 e no verso 11, qual é a provisão desse Cristo glorificado? O que ele dá para os homens na prática? Bem, aí é que ele vai falar da distribuição dos dons e graças do Espírito Santo. Ele diz, e ele mesmo, ele diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas para encher, de todos os céus para encher todas as coisas. Veja, e ele mesmo concedeu, olha os dons que ele concedeu aos homens. Veja que os dons aqui não são capacitações, mas são pessoas. O que foi que ele concedeu à igreja? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Embora essas pessoas tenham dons específicos, que na verdade eu chamo de dons de fundação, apóstolos e profetas nos deram as escrituras, nós temos os apóstolos e profetas nas escrituras, evangelistas são plantadores de igreja, pastores e mestres regam a igreja, eles são aqueles que plantam e regam a igreja e treinam a igreja para exercer sua missão. Este é o ponto que Paulo vai colocar. Então, agora, um ponto importante é que a distribuição dos dons e graças do Espírito Santo dependia da glorificação de Cristo. Ele mesmo disse isso João fala isso em João 7,39. Quando Jesus diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. João explica isto, disse ele com respeito ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Cristo não fora glorificado. Jesus mesmo diz no capítulo 14, verso 12, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Como é que Deus colocou, como é que Deus derramou esses dons à igreja? Qual foi o presente que ele deu? O próprio Espírito Santo. E aí, em sua exaltação, observe que diz que ele subiu, o que desceu, é o mesmo que subiu para encher todas as coisas. Ele está dizendo que em sua exaltação, Cristo reina sobre todo o universo, que a sua presença real enche todas as coisas. É a mesma coisa que Jesus falou no sermão que nós ouvimos.
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E esse Cristo exaltado, ele derrama o seu Espírito sobre a igreja. E ele concede dons, pessoas como dons. Então, como reino soberano, como rei soberano do universo, Cristo dispensa as suas dádivas à sua igreja. Essas dádivas são pessoas separadas e capacitadas para equipar os santos. Observe. É o que nós chamamos de dons de fundação. Apóstolos e profetas, de novo, nos legaram as escrituras, esses dons cessaram. Evangelistas, pastores e mestres são os ministros da palavra, que plantam, no caso os evangelistas, e regam, no caso os pastores e mestres, a lavoura de Deus. Então, essas dádivas são essas pessoas separadas e capacitadas para quê? Para equipar os santos. E Paulo, então, ele vai mostrar que, por causa disso, dos versos 12 a 15, cada membro desempenha um serviço, que é uma diaconia. Pois não. Para equipar os santos, certo? Muito bem. Equipado, cada membro desempenha um serviço. Observe. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas a quê? Com que objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. A palavra traduzida por serviço aí no grego é diaconia. Todo crente é um diácono. Essa palavra também é a mesma traduzida na maioria das vezes por ministro. Existem os ministros da palavra, são os diáconos da palavra, ministros ordenados. Na verdade, pastores e mestres são o que a gente chama de ministérios ordenados. E eles são chamados e capacitados por Deus para equipar toda a igreja. Essa palavra aperfeiçoamento, ela exatamente tem o sentido de equipar, como que quando você coloca a armadura no soldado, ou equipamento no atleta, ou você veste algum tipo de roupa apropriada para o trabalho que você vai fazer. Então a ideia é de equipar. E veja, de novo, até um menino desse foi equipado, uma menina foi equipada para o serviço. Que serviço? Para o serviço de quê? Para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, cada um de nós, irmãos, não é só o pastor, tem um papel na edificação do corpo de Cristo, recebeu uma graça, é nisso que ele está falando. A cada um de nós foi dada uma graça segundo, a graça foi dada a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Cada um recebeu. E quais são as metas do nosso serviço? Paulo diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja, o alvo de todos. Veja que o que nós estamos falando aqui é diferente daquele princípio dos dons quando nós estudamos Romanos 12, 1 Coríntios 12. Tem gente que tem um dom de serviço. Tem gente que não tem o dom da palavra no sentido de falar em público. Não tem o dom de ensino, ensinar, aplicar. Mas aqui ele não está falando disso. Ele está falando do trabalho, da edificação do corpo. Sim, eu uso meu dom também com isso. Mas olhe qual é a meta da edificação, a unidade da fé. Isto significa todos professando as mesmas verdades. Veja, Francis Foulkes, comentando no seu comentário à carta aos Efésios, ele diz assim: pessoas de diferentes origens de erro e ignorância. Essa é a comunidade sobrenatural. Pessoas de diferentes origens de erro e ignorância chegam a uma compreensão crescente da única esperança, a uma dependência crescente do único Senhor
e assim sendo, há uma apreciação progressiva do único corpo. Então, qual é o alvo? É que todos tenhamos a mesma fé. E fé aqui, com o artigo, não é a confiança pessoal em primeiro lugar, envolve confiança pessoal, mas é o corpo de fé. São as crenças, as verdades cridas, é a fé como confissão. Aí eu faço uma pergunta. A terceira igreja já chegou à unidade da fé neste sentido, assim, substancial? Eu creio que não. Na verdade, esse é um trabalho para toda a vida. Mas ele também mostra que a meta envolve a unidade do pleno conhecimento de Cristo. A unidade da fé, todos devem chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja, essa ideia aqui de conhecimento é de profunda comunhão. Não é um conhecimento meramente teórico, mas é uma relação viva e pessoal. Portanto, mais do que um conhecimento intelectual, é um conhecimento experiencial. Não é apenas conhecer sobre o Filho de Deus, mas conhecer Jesus como Filho de Deus pessoalmente. E veja, não se trata aqui de desprezar o papel da mente no processo de conhecer Jesus, certo? Observe que Paulo falou antes da unidade da fé. E eu falei que fé aqui é uma referência, não à confiança pessoal, mas ao conjunto de crenças, portanto, confissão de fé. Essa é a unidade de crença que direciona o nosso conhecimento de Jesus. Mas esse conhecimento é pessoal. Então, o alvo é que todos tenham uma relação viva, íntima, pessoal com Jesus e saiba quem ele é. E compreenda o Evangelho de maneira pessoal. Essas são metas do nosso serviço. Cada membro, então, desempenha. Terceira meta que Paulo mostra aqui é a maturidade espiritual. Ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, né? Varonilidade, algumas traduções trazem a estatura do varão perfeito. Ele está descrevendo aqui como um homem que chega à sua plena maturidade, que chega ao ápice da sua maturidade. Essa perfeição aqui não diz respeito à ausência de pecados, mas à maturidade cristã. Então, ele veja a medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo é o parâmetro, o caráter de Cristo é o parâmetro desse crescimento. Então, veja, irmãos, essa é a meta do nosso serviço. Veja, do serviço do pastor, do diácono, do presbítero, da zeladora, do novo convertido, da criança, do jovem, do adulto, do idoso, do surfista, do roqueiro, que se converteu a Cristo. Entendeu? Todos têm esse papel de contribuir para a maturidade espiritual. Em quarto lugar, a meta envolve também estabilidade espiritual. A maturidade leva a estabilidade. Veja como ele diz no verso 14. Para que maturidade? Para que não mais sejamos como... Como é que é o menino? Quem tem filho sabe, né? Agitados. Essa palavra meninos, ela expressa a figura do bebê que precisa de leite. A palavra aí é o bebê que precisa de leite. Como é que é o menino? Agitado. Essa palavra é interessante que Paulo ele une duas figuras aqui. Essa palavra agitada é a figura do barco agitado por ondas. Menino não prende a atenção, né? Toda hora ele tem que vir, ele não vem andando, ele vem pulando, né? Aí no meio do caminho ele se distrai, e aí sai atrás da borboleta ou sei lá de uma bola, e aí ele esquece o que era para fazer, e diz que nós não devemos mais ser levados ao redor, e essa palavra é a ideia de uma agitação violenta por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos que induzem ao erro. Tem muitos que pregam falso evangelho, e a palavra aqui, artimanha, ela literalmente é a palavra jogar dados, com a ideia de trapacear. Quando você joga aqueles dados, aqueles jogadores de dado da rua, né, que às vezes
fazem a gente chama, eu vou falar um palavrão aqui, prestidigitação, é o que chama, o que o mágico faz, né? Prestidigitação é quando o mágico ele faz desaparecer uma coisa, a gente sabe que foi um truque, ele tem uma habilidade com as mãos, chama-se prestidigitação. Ele faz de maneira tão rápida que você não percebe. Essa é a ideia. Existem aqueles agora que colocam novidades para que a gente não fique atrás de novidades, para que a gente não se sinta atraído por heresias, mas nós possamos fazer o quê? Seguir a verdade em amor. E aí no verso 15 que ele fala, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Veja, verdade e amor, igreja. Esses dois fatores são fundamentais, certo? Verdade sem amor gera uma visão mais legalista, gera rigidez, né? E amor sem verdade, na verdade, leva a uma paixão inconstante e irracional. Mas veja, o que vai acontecer? O que Paulo está dizendo? Cristo faz tudo isso para promover, por meio de cada membro, o crescimento coordenado e contínuo de todo o corpo, com o auxílio de cada membro. Olha a ênfase, crente, no papel de cada um, olha só. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça desse corpo. De quem todo o corpo, a ideia é a cabeça provendo para o corpo. Paulo está usando aqui vamos colocar assim, a anatomia de Hipócrates, que já estava em voga na época. Na visão de Hipócrates, ele já tinha uma noção de que a cabeça, de alguma maneira, supre o corpo do seu influxo vital. Só que, para chegar ao dedão do pé, passa por vários membros do corpo. Então, cada membro é importante. É por isso que quando você tem um problema no dedão, às vezes te dá dor de cabeça, ou um problema na coluna. Certo? Porque o corpo é um só. Então, Paulo, veja os termos que Paulo usa, de quem todo o corpo, isso inclui até uma criança, um idoso, o novo convertido, o analfabeto, que está na igreja, que é convertido. Todo o corpo, bem ajustado e consolidado. Veja, ele está descrevendo aqui o movimento de um organismo vivo. Pelo auxílio de toda junta. Você não vê a junta, né? Você só sabe que tem junta quando você começa a ter um problema nela, né? Aí você percebe que o seu joelho tem uma junta, né? Mas ele está dizendo, a junta é aquele órgão que não aparece, é aquele membro insignificante. Mas está dizendo, aquele membro ali está na articulação. Né, Químia? Ela até pegou no joelhinho agora. E fazer fisioterapia. Então, veja, pelo auxílio de toda a junta, olha só, todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Ele está falando de membros dos crentes. O que é a justa cooperação? É o papel que é seu e de mais ninguém. É o papel que você tem que cumprir, você tem um papel e você tem que dar. E a minha pergunta, crente, é: você tem dado a justa cooperação, que é sua parte? Ele diz, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Quem é o sujeito desse verbo? Quem efetua o seu próprio aumento? Para a edificação de si mesmo, quem é? O corpo, não é o crente individualmente, tá? O crente não se edifica a si mesmo, ele edifica os outros. Então, é o corpo que se edifica por cada membro. Então, é preciso que você entenda esses princípios. E eu quero então concluir, queridos. E aí eu quero concluir através de alguns princípios. O que nós aprendemos nesse texto é o seguinte: primeiro, edificação consiste de crescimento em convicção, unidade da fé, caráter, perfeita varonilidade, estatura de Cristo, e competência, equipamento dos santos para o desempenho do serviço. Desempenhar o serviço com competência. Para quê?
para realizar a missão da igreja na terra. Então, edificação, foi tão edificante aquele culto, a gente louvou, cantou vários cânticos do Rio Sonho, a gente ficou repetindo, né? Lá. E aí a gente ficou repetindo e repetindo. E olha, foi uma bênção. A gente geralmente se refere a algo emocional. Edificação é crescimento em convicção. Você tem convicção da verdade do evangelho e não abre mão da sã doutrina. Em caráter, você vive aquilo substancialmente. E competência, você tem habilidade, capacidade de transmitir essa mesma verdade para fazer discípulos. Cumprir a sua missão. Bem, essa convicção, é preciso que se diga dentro desse primeiro ponto, ela envolve o conhecimento de Deus segundo a verdade das Escrituras. Isso é importante. E o caráter refere-se à vida santa que se harmoniza com essa sã doutrina e reflete substancialmente o caráter de Cristo. Não perfeitamente, queridos, nós vamos ter sempre pecado na igreja, mas substancialmente, de maneira crescente. Por sua vez, a competência está relacionada à habilidade de pregar o evangelho e instruir uns aos outros na palavra em diversas maneiras e circunstâncias. Isso é fazer discípulos. Veja, pregar o evangelho, isso aqui é para o ímpio. Instruir uns aos outros na palavra, isso aqui é para os crentes. Veja, isso aqui é importante, sublinhe. Em diversas maneiras e circunstâncias. Quando a gente pensa em pregar o evangelho, a gente pensa o quê? Eu vou para o mundo e vou pregar o evangelho. Eu vou distribuir folhetos. Eu espero que esse ano a igreja volte a distribuir folhetos. Ótimo. Mas a gente normalmente pensa institucionalmente e pensa em eventos. Vamos fazer um culto evangelista. Eu já tenho um problema com o negócio de culto. Culto é culto. Culto é para Deus. Eventualmente, óbvio. E qual é o culto que não é evangelístico? Todo culto tem que apontar o evangelho. Tem que apontar para Cristo. Não, vamos fazer um evento, vamos fazer um evento de teatro na praça. Nada contra na praça, nada contra. Se ele refletir de maneira reverente as verdades do evangelho, tá ótimo. Mas evangelismo, fazer discípulo, não é isso em essência. Você faz discípulos em diversas maneiras e circunstâncias. Este é o ponto que eu quero que os irmãos entendam. Que a gente mude a mentalidade. Normalmente a gente pensa, fazer discípulo, convidar para a igreja, faz parte, mas não é tudo. Você convida para a igreja, o convidado diz, eu amei sua igreja. Aí chega, olha, pastor fulano disse que amou tudo, amou a palavra, amou. Ótimo, pronto, agora eu vou para casa, porque eu cumpri minha missão. E o sujeito morre naquele dia e vai para o inferno, porque não se converteu. Às vezes, nem sequer depois do culto a gente para conversar. Eu gostei tanto da mensagem. Que ponto você gostou da mensagem? E como está a sua vida em relação a isso? E usa isto. Vamos fazer um chá da SAF. A gente sempre pensa assim, né? Vamos edificar o corpo de Cristo, fazer um chá da amizade. Aí a gente chama geralmente aquela amiga, às vezes até crente. Ok, tudo bem. Mas vamos fazer uma coisa também evangelística. O que é que a gente está conversando durante o chá? É sobre o evangelho? A gente está orando? A gente realmente está... A gente raciocina muito em eventos. A gente pensa... O evento tem o seu lugar, queridos. Mas o fazer discípulo é diferente. Não necessariamente envolve eventos. E eu não estou dizendo para a gente acabar com o evento. Não é isso. É a gente usar da maneira correta. Certo? Então, a edificação consiste de crescimento em convicção, caráter e competência para executar a missão. Em segundo lugar, a edificação ela ocorre no contexto da comunidade e não isoladamente. Edificação não acontece agora, usando o exemplo que o Lucas Franco falou, né? Eu estou aqui, eu fui edificado. Eu posso ser edificado por uma mensagem lá, né, de um pastor, de um expositor da palavra? Posso.
Mas minha edificação, se for resumida aquilo, é deficitária. Ah, quantas pessoas não foram trazidas à igreja? Olha, quem ouviu e entendeu, por exemplo, as mensagens do reverendo Augusto Nicodemo, fez o quê? Procurou a igreja reformada. Procura a igreja. Ele mesmo falou: eu não posso aconselhar você daqui, eu não conheço você. Isso não substitui o culto, o momento presencial, a comunhão com os irmãos. Então a edificação ocorre no contexto da comunidade, não isoladamente. Nenhum membro, queridos, isso quer dizer que nenhum membro é independente. Nem pode crescer fora do corpo. Corte um membro seu e você vai ver. A imagem do corpo é perfeita. Corte um membro seu e você vai ver. Certo? Ele não precisa nem ser cortado. Basta ser quebrado, ele já fica... Não é não, irmã? É. Já fica molenga. Certo? Já fica meio tortinho. Não é verdade? Então, nenhum membro é independente. Mas também nenhum membro é inútil. Nenhum membro é inútil. Cada um tem parte na obra de edificação. Todo o corpo, toda a junta, cada parte. Veja as palavras que Paulo usa. Todo o corpo, toda a junta, cada parte. E se aí vem uma conclusão importante aqui. Paulo não está falando da diversidade dos dons, mas da edificação na fé. Crente, a edificação na fé é uma missão para você. Isso quer dizer que falar do evangelho é uma missão para cada um. Instruir um ao outro é uma missão para cada um. Isso é diferente de dar um estudo na frente ou de pregar. Aí são os dons de fundação que equipam os santos, os ministérios ordenados. Mas no dia a dia é você. E aí então vem essa conclusão aí. Se os alvos da edificação são a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o caráter de Cristo e a estabilidade espiritual, e se cada membro é responsável pelo crescimento do corpo, todo membro é responsável, isso aí deve ser sublinhado, pela tarefa de fazer discípulos. Todo membro é responsável pela tarefa de fazer discípulos. Irmãos, a maioria dos membros da igreja hoje, estou falando da igreja evangélica, de modo geral, se tornaram consumidores. Ah, não, eu vou na igreja tal, porque lá agora é moda, né? Não, a mensagem é expositiva. Eu gosto de uma igreja que a mensagem é expositiva, mas ele não discipula. Ele não entendeu a mensagem expositiva. Porque é dever nosso fazer discípulos. Este é o ponto. Se isto é edificação, e se ele está dizendo cada parte, veja, ele não está falando, pastor, olha, eu ajudo na edificação, eu varro a igreja. Amém. Isso, de alguma maneira, contribui para a edificação, mas essa edificação aqui no conhecimento de Deus, só se você explicar por que você está fazendo isso para outra pessoa e você falar do evangelho para outra pessoa. Você está entendendo? Então, assim, você trabalha na SAF, você é secretária da UPA, você é tesoureiro da mocidade. Olha, eu estou trabalhando na edificação do corpo. Está fazendo discípulo? Então, você está trabalhando na obra de treliça e não na obra de videira. Eu vou falar isso amanhã. Tá? É baseado no livro A Treliça e a Videira. Mas eu já vou dar uma explicação rápida aqui. O que é a treliça? O que é uma treliça? Treliça é uma armação, uma estrutura. Nesse contexto, treliça e videira, é a estrutura que segura a videira. Ela segura também um pé de maracujá, né? E outras plantas que são trepadeiras. Bem, a igreja, ela precisa de instituição, de uma estrutura. É a treliça. Mas a videira é a igreja, são as vidas. Às vezes a gente confunde a treliça com a videira. E às vezes a gente faz mais o trabalho de treliça, na maioria das vezes a gente faz mais trabalho de treliça do que de videira. Certo? Então, eu vou perguntar. Eu vou provocar, tá? SAF, a estrutura SAF, Sociedade Interna, é treliça ou videira?
Hã? Quero ouvir uma safira falando. É treliça. Não, é treliça. A estrutura SAF não precisa existir para que a videira exista. Ela é treliça. Ela é importante? É, eu não estou dizendo que não é. Mas ela não é. Ela não é treliça e videira. Ela é a treliça na qual, na nossa tradição presbiteriana, a gente faz crescer a videira, mas ela não é essencial. O MP? Também. UPA? Também. Nem toda igreja tem SAF, UPA e UMP. E, no entanto, trabalha a videira. É treliça. Irmãos, sociedade interna é treliça, entenda isso. Sim, que utiliza e pode deixar de utilizar um dia. Tem igreja que não tem. Entende? Esse é o ponto. Calma, tá, irmão? Não estou querendo acabar com o SAF, nem com... Fiquem tranquilos. Mas é para mexer mesmo, é mexer na nossa... A gente tem dificuldade porque a gente associou. Não é. A gente vai ver isso mais claramente amanhã. Pois bem, terceiro, acho que é o terceiro lugar, né? A edificação, e eu termino aqui, queridos. Acho que é terceiro e último lugar, né? Me ajudem. A edificação, veja, começa com a palavra e os sacramentos, no contexto do culto, equipando os santos e irradiando para os contextos informais através do seu serviço. Então começa onde a edificação? Na adoração coletiva, quando pastores e mestres proclamam a palavra, administram os sacramentos, equipam os santos, e os santos saem dali do culto para quê? Para desempenhar o seu serviço. E esse serviço, quando eles saem do culto, começa quando? Quando eles começam a desempenhar aquilo que eles aprenderam. Hã? No cafezão. É no cafezão. Estou falando aqui, adaptando para a nossa igreja. Entendeu? É não, no sair, é ali na frente. Você já começa. E no outro dia no seu trabalho, em casa, com os filhos, repetindo o que você aprendeu. Na escola, no trabalho, onde você for. Então, veja, contextos informais é fora desse momento formal. Veja, uma reunião de SAF, uma reunião de UPH, uma reunião de UPA, é um contexto formal. Mas existe a informalidade. Eu posso usar a reunião da SAF para fazer na informalidade? Posso. Eu chego um pouquinho antes. Ou eu chamo a vizinha para aquela departamental. Depois eu converso com ela durante a semana sobre o que aprendemos da departamental e prego o evangelho. Entende? Eu posso usar a treliça, irmão. Não vamos desarmar a treliça. Mas a gente pode mudar algumas coisas. Porque é em função de fazer discípulos. Eu termino com essa palavra de Marshall e Payne, de novo, do livro A Treliça e a Videira. Preste atenção. A videira cresce tanto em número de folhas, quanto em qualidade e maturidade, por meio da palavra e do Espírito. Quando a verdade de Deus é ouvida e o Espírito a torna eficaz no coração das pessoas. Veja, preste bem atenção aqui, igreja. Não vamos nos distrair com as crianças. A gente está terminando esse último slide. Mas eu quero ler isso aqui com bastante cuidado. Veja. Isto acontece onde? Em nossas reuniões, no departamental da SAF, no Desperta MP, mas também acontece dia a dia. Quando? Quando cristãos falam a verdade uns aos outros e exortam uns aos outros a permanecer firmes. Acontece nos lares quando pais criam seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Isso é discipulado. Acontece no mundo quando proclamamos as excelências de Cristo às nações. Ou nos engajamos em conversas graciosas e agradáveis com os de fora. Tá, tudo aí tem... Depois você, durante o dia, pega esses textos aí e leia. Cada frase e o texto embasando.
ou damos respostas cordiais e respeitosas sobre a esperança cristã? Então, quando nós saímos daqui, nós estamos engajados no fazer discípulo. Tem irmãos, por exemplo, que precisam de uma oração. Isso faz parte do fazer discípulo. Você comunica o evangelho também na oração. Tem irmãos que talvez tenham vindo aqui, ou pessoas que tenham vindo aqui, talvez estejam atravessando uma crise na vida. Não é uma boa oportunidade para você conversar com elas? Tem pessoas que você não conhece e, de repente, de quem você também pode aprender. Tem adolescentes que os mais velhos podem sentar com eles e orar e conversar um pouquinho. Irmãos, há tantas oportunidades, podemos também nos sentar e reler tudo isso e considerar como eu tenho feito discípulos. O retiro, veja, o retiro é treliça. Entendeu? Comissão, organização, tudo é treliça, mas a videira está aqui. E a gente pode fazer todo o trabalho, e aqui inclusive para a comissão, a gente pode fazer todo o trabalho, cozinha e tal, mas esse não é o trabalho essencial, ele é necessário para sustentar a videira. A gente está aqui para discipular uns aos outros. E a gente tem que fazer isso enquanto corta a cebola, enquanto prepara a comida. Tem pessoas, veja, a gente envolve todo mundo nos serviços, né? Isso é legal. Isso é legal. Isso é treliça, mas a videira pode... Eu estou lavando o banheiro, estou conversando com a pessoa sobre aquilo que nós ouvimos. Ou na cozinha, ou em qualquer outro lugar. Ou no banho. É isto que nós precisamos entender, é como respirar. E eu espero que, ao final, a gente saia com essa, pelo menos com um pouco dessa mentalidade de videira. Se liberte um pouco do foco na treliça, que tem sua importância, mas não é essencial. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento que nós podemos aprender aqui, ó Deus, sobre o que é uma comunidade de discípulos. Minha oração é que durante todo esse dia, o Senhor nos ajude a aproveitar, sendo este o dia do Senhor, para refletirmos, para trazermos de volta ao coração, para ruminarmos aquilo que aprendemos, revermos nossas anotações, orarmos a sós, orarmos uns com os outros, desde já exercitarmos esta nossa missão aqui mesmo neste lugar. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.